Pronto, está gravando já, certo? Vamos lá, vou fazer aqui uma revisãozinha geral, certo? De tudo que a gente viu, certo? Sobre vetores. E aí a gente vai finalizar a aula vendo as duas últimas operações que falta a gente ver, que que é a, que é a multiplicação de vetores, certo? O Keyson falou assim, pelo Mercado Livre é mais rápido, né? Realmente, na verdade o meu eu pedi pelo Amazon. Quando eu peço pelo Amazon, a Amazon costuma demorar uma semana. Aí vai chegar a próxima semana, né? Foi a primeira aula que eu dei essa semana, É ontem, eu porque dei para o as do pessoas. mercado, eu compro muito pelo Mercado Livre assim, aí tem a opção de full, aí eles entregam praticamente 2 dias, 3 dias, mais ou menos. Pode ser, é uma boa opção. Vou dar uma olhada lá também, então, no Mercado Livre, certo? Então, obrigado pela dica aí. Mas vamos lá, vamos retomar aqui para os vetores, né? Então, basicamente, o que é vetores, certo? Então, o vetor, eu costumo dizer que ele é um ente geométrico, né? Falei para vocês que ele é uma setinha, né? Existem várias definições complicadas de vetor, né? Só que essas definições complicadas de vetor não são úteis para a gente. Então, vou me concentrar mais na parte prática. Então, o que é um vetor? É uma setinha, certo? E a gente precisa dessa setinha para representar várias grandezas, né? Eu dei até o exemplo da força, né? A força eu posso fazer nessa direção, posso fazer nessa direção, né? Esse sentido, posso fazer nessa direção, esse sentido. Então, a força eu preciso indicar com uma seta, certo? Para que lado eu vou empurrar o objeto, porque eu posso ir para vários lados diferentes, né? Para várias direções e sentidos diferentes. Tudo bem? E aí, né? Nas nossas últimas aulas, o que a gente vinha vendo? A gente vinha vendo que a gente pode representar o vetor de duas formas, o vetor no plano. Ou na notação que a gente chama de módulo ângulo, certo? Que foi a primeira que a gente viu, né? Que essa é mais geométrica, né? Ou seja, pela notação módulo ângulo, o que você faz? Você dá o ângulo com relação a alguma direção, e aí geralmente com relação ao eixo x, né? A gente adota o eixo x. Geralmente o eixo x a gente bota o eixo horizontal, né? Mas não necessariamente, tudo bem? É um eixo qualquer. Você pode escolher o eixo x do jeito que você quiser, né? Então, você dá o eixo x e dá o módulo do vetor, o tamanho dele, certo? É uma forma de você denotar o vetor. A outra forma é através de suas componentes, né? E essa aqui é uma forma mais algébrica de você denotar o vetor, certo? Uma forma mais algébrica e tudo fica bem mais simples, né? E é sempre importante a gente saber transformar de uma forma na outra, né? Foi o que a gente viu nas últimas aulas, basicamente isso, né? Fazendo um resumo aqui, a gente viu o seguinte, que para a gente achar os componentes a partir do módulo do ângulo, a gente usa essa fórmula, né? A componente x vai ser módulo A de x, o módulo do A vezes o cosseno do ângulo θ, e a componente y vai ser o módulo do vetor vezes o seno do ângulo θ, certo? Lembrando, né, o que é componente x? É como se fosse exatamente as componentes aqui desses pontos, né? Do vetor a componente x desse último ponto aqui, de onde chega o vetor, e essa componente aqui daquele último ponto onde chega o vetor. Tudo bem? Então, se você tiver o módulo e o ângulo, você consegue achar as componentes por essa equação. Você consegue o contrário também. Qual é o contrário? Se você tiver as componentes, você consegue achar o módulo e o ângulo, né? O módulo você acha como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Então, vai ser a raiz da soma dos quadrados das componentes, certo? Exatamente como se fosse um teorema de Pitágoras, porque as componentes e o vetor fecham um triângulo retângulo, né? Aqui. E o ângulo, você usa essa formulazinha aqui, né? Ó. A gente de θ vai ser a componente y dividido pela componente x, certo? Ou seja, você vai usar aquela função arco tangente, né? O θ vai ser o arco tangente, deixa eu escrever um pouco mais para cá, para dar espaço. Arco tangente, que na calculadora ela é tangente a menos 1, né? Certo? É igual a componente y sobre a componente x, certo? Então, usando a função da calculadora, você usa essa função aqui, ó, tangente a menos 1, que ela vai dar o ângulo cuja tangente é a y sobre o ax.
Aqui tem um detalhe, né? Vou botar até um asteriscozinho aqui, ó, que, como eu falei nas aulas passadas, esse ângulo muitas vezes tem que somar π, certo? Se o vetor estiver no segundo ou no terceiro quadrante, você tem que chamar π, você tem que somar mais π ou 180 graus, né? Depende se estiver em graus ou em radianos, para dar o ângulo correto, tudo bem? Não vou entrar em detalhes porque é só uma revisão, né? E essa parte é bem chatinha, tudo bem? Então, pronto, tem essas duas notações, certo? De vetores, e a gente aprendeu a somar, subtrair e multiplicar por números usando as duas notações, certo? Então, aprendemos somar, né? Lembrando, a soma é aquele processo geométrico, né? Que você quer somar dois vetores, né? Um vetor A com um vetor B, você desenha o vetor A, seguido do vetor A, desenha o vetor B, e o vetor A mais B é o vetor que sai do começo de A até o final do B. Certo? E aí a gente aprendeu a somar usando aqui usando notação módulo ângulo, né? Que nesse caso era, para você achar o módulo do vetor soma, era aquela lei de cosseno, aquele negócio gigantesco, né? Certo? Módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Se fosse uma subtração, né? O que é a subtração? É você somar com o vetor oposto, né? Ou seja, se esse aqui é o A e aquele ali é o B, então o A menos B, você vai pegar o A e vai somar com o vetor menos B, certo? Quem é o vetor menos B? É o vetor que é igual a B, só que aponta para o outro lado, certo? Finge que esse cara aqui é igual a esse, só que apontando para o outro lado, né? E o vetor A menos B é o vetor que sai do começo do A aqui e vem até o vetor menos B, né? Esse aqui é o A menos B. Tudo bem? E a gente aprendeu também a achar o módulo dele, né? Que era usando o menos aqui e o menos aqui. Em vez de aqui ser mais, aqui fica menos, em vez de ser mais, aqui fica menos. Certo? Isso era para achar o módulo. Também tem como a gente achar a direção sentido se a gente usar a lei dos senos, né? Só que fica tão complicado e depende tanto aqui da situação que aí eu nem coloco a expressão, até porque a gente nem usa muito. Tudo bem? E vimos o produto por um número, né? Quando você multiplica um vetor por um número, certo? Então, esse cara aqui, o módulo dele vai ser simplesmente o módulo desse número vezes o módulo do vetor A, ou seja, você simplesmente amplia esse vetor, né? Tipo, 2 vezes o A. É o vetor A esticado 2 vezes, né? Se fosse dividido, ele dividido pela metade, né? A direção é a mesma, ou seja, a gente diz que a lambda é paralela ao vetor A. E o sentido vai depender se lambda é positivo ou negativo, né? Então, o mesmo sentido, se lambda for maior do que zero, e sentido contrário, se lambda é menor do que zero. Certo? Então, basicamente, foi tudo isso que a gente viu usando a notação módulo ângulo. Aí depois eu falei, não, pessoal, mas é muito mais fácil a gente somar, subtrair e multiplicar por um número usando as componentes. O que a gente viu no finalzinho da aula passada, né? Porque quando a gente usa as componentes, fica tudo mais simples, né? Então, ou seja, se eu escrever meus vetores em termos de componentes, então meu vetor A, eu posso escrever como sendo um AXI mais um AYJ. Quem são esse AX e quem é esse I e esse J? O I é um vetor unitário aqui na direção do eixo X, e o J é um vetor unitário na direção do eixo Y. Certo? O B eu escrevo também como sendo um BXI mais um BYJ. Certo? E aí a soma e a subtração fica muito simples, né? Basta somar ou subtrair as componentes, certo? Eu vou até fazer aqui como se fosse qualquer um dos dois. Mais ou menos. Então, vai ser AX mais ou menos BX, vezes o vetor I, mais AY mais ou menos o BY, vezes o vetor J, né? Onde é mais se aqui for mais, né? Se for soma de vetores, e é menos se aqui for menos. E aqui vai ser o menos, né? Se for a subtração de vetores. Aqui fica mais fácil, né? Quando você quer fazer o lambda vezes o vetor, né? O número vezes o vetor, também fica mais fácil, porque é só você multiplicar esse número, né? Lambda vezes o vetor A,
basta você multiplicar cada componente, né? Porque essa operação de multiplicação, ela é também distributiva. Então, você pode pensar como se fosse assim, ó. Você pode pensar assim, lambda A é como se tivesse lambda vezes o AXI mais o AYJ. Então, você pode aplicar a distribuição, né? O bom das componentes é que a gente trabalha com vetores como se eles fossem incógnitas, né? Você pode trabalhar o I como se fosse uma incógnita. Você pode aplicar a distributiva, né? A comutativa na soma. Então, todas aquelas propriedades que a gente viu com números, existe aqui com vetor. Só não as divisão, né? Você não pode passar vetor dividido, você não pode fazer isso. Mas todas as outras você pode. Certo? Então, assim, então fica bem mais prático. Certo? Então, foi isso aqui que a gente viu. Tudo que a gente viu na aula passada foi isso. Certo? Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Primeiro vamos ver vetores em 3 dimensões, certo? Até agora a gente só estava falando, né, eu não tinha, acho que no começo eu ainda falei um pouquinho, mas não tinha tratado ainda de vetores de 3 dimensões, só tratava com vetores em 2 dimensões, ou seja, no plano, né? Então, a gente sempre desenhava vetores aqui nesse plano da lousa, certo? O vetor sempre pertencia a um plano, né? Mas eu posso ter vetores em 3 dimensões também, certo? Nesse caso, eu tenho 3 eixos, certo? O eixo Z, tudo bem? O eixo X e o eixo Y, que eu costumo ter normalmente. Além desses dois, a gente tem o eixo Z, certo? Então, você imagina isso aqui como se fosse o canto da parede de um quarto, né? Aqui é a quinazinha, certo? Uma das direções aqui, né, vamos supor, o comprimento, é o eixo X, o outro, a largura, é o eixo Y e a altura, o eixo Z, certo? Agora a gente tem 3 dimensões, né? E agora esse meu vetor, ele não vai mais estar limitado a ficar num plano. Ele está aqui no espaço, certo? Como se fosse um vetor que viesse até aqui, ó. Ele sai daqui e vem até aqui assim, certo? Agora o meu vetor A, ele está no espaço, né? Então imagina o seguinte, o vetor no plano é como se fosse esse pincel. Ele só pode estar nessas direções aqui, que estão limitadas ao plano, né? No espaço, meu vetor está no espaço aqui, então ele pode estar em qualquer outra direção, certo? Várias direções aqui diferentes, tudo bem? Na verdade, é como se fosse o seguinte, cada direção dentro de uma esfera aqui, né? Aqui no plano, ele pode ter as direções dentro de uma circunferência. No espaço, ele tem as dimensões dentro de uma esfera, certo? Então, assim, muita coisa é parecida, certo? A lei dos cossenos ainda é válida, certo? E aquela coisa das componentes ainda é válida. Só que agora a gente tem que somar uma componente a mais, tudo bem? Então, agora o meu vetor A, além dele ter o AX na direção Y, mais um AY na direção J, agora ele vai ter a terceira componente na direção Z. Então, ele vai ter um AZ na direção K, certo? Quem é esse K? K é um vetor, é o vetor unitário na direção do eixo Z, certo? A gente costuma adotar, né? Chamar esses K desse jeito. I é o vetor unitário na direção do eixo X, J é o vetor unitário na direção do eixo Y e K é o vetor unitário na direção do eixo Z. Tudo bem? Então, assim, o que vai continuar válido aqui, né? Então, a forma de você calcular um módulo, por exemplo, ainda é válido, certo? Em 3 dimensões. Tudo bem? Então, ou seja, eu posso dizer que o módulo do vetor A é a raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado, que é o tamanho do vetor, né? Ou seja, a mesma coisa, a distância da origem até esse ponto, certo? Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é que os ângulos vão ser diferentes, certo? Por quê? Porque, primeiro, quando a gente estava em um plano, né? Vamos botar aqui, ó, eixo Y e eixo X. Eu só precisava de um ângulo para determinar a posição do vetor, certo? Só precisava de um ângulo para determinar a posição do vetor A. Aqui não. Quando você está em 3 dimensões, você precisa ter 2 ângulos
certo? Você precisa ter dois ângulos para determinar a direção. Então, tem um ângulo que a gente chama de azimutal, certo? O ângulo azimutal é o ângulo que o vetor faz com o eixo Z, certo? Não sei se vai dar para ver. O desenho aqui já está bem bolado. É o ângulo, esse ângulozinho aqui, ó, que o vetor faz com o eixo Z. Isso aqui a gente chama de ângulo azimutal. E o outro ângulo que a gente usa é a projeção, é o ângulo que a projeção desse vetor faz com o eixo X, certo? Aí a gente chama esse ângulo aqui de ângulo polar, certo? Ou é o contrário, esse aqui é o polar, esse aqui é o azimutal. Agora me confundi, não lembro se esse é o azimutal ou esse é o polar, tudo bem? Mas assim, não é importante a gente saber agora, porque esse nível de abstração a gente não vai usar agora, certo? Esse nível não é de abstração, mas tratar vetores em três dimensões, a gente não vai tratar muito com esses ângulos, né? Só quero mostrar para vocês que para você botar a direção no vetor em três dimensões, você precisa de dois ângulos, né? É como se fosse assim, ó, um ângulo deita esse vetor, certo? Em relação ao eixo Z, e o outro vai rodando esse vetor, certo? Roda em torno do eixo Z, tudo bem? Então, se eu quero um vetor na determinada direção, eu deito até uma direção que eu queiro e rodo, e aí eu levo um vetor que eu quiser, certo? Com esses dois ângulos, né? E assim, as componentes se relacionam com esses ângulos também, mas é uma relação bem mais complexa, certo? Que a gente não vai usar, tudo bem? Como eu falei, a gente não vai chegar a precisar calcular componentes de vetores em três dimensões. Em duas dimensões, vamos usar, né? Quem optar lá para fazer as questões de cálculo, né? Quantitativas, vai ter que usar aquelas formulazinhas, né? Essa aqui, ó. Esse módulo do vetor A, cosseno de θ, vão usar várias vezes, certo? Até vezes o seno de θ, certo? Mas em três dimensões não, porque são bem mais complexas. Só por curiosidade, eu vou botar elas aqui, ó. Elas são parecidas, mas são bem um pouco mais complexas. Na verdade, fica assim, ó. Aqui é o seno de θ, cosseno de φ, o AY é o módulo de A, seno de θ, seno de φ, e o AZ é o módulo de A, cosseno de θ. Então, observe que é equivalente, né? São até parecidas, é sempre o módulo vezes o cosseno ou seno, só que aqui, como são dois ângulos, tem uns termos a mais, certo? Mas aqui a gente não vai usar essa representação módulo-ângulo em três dimensões, certo? Só em duas dimensões, tudo bem? Vamos só usar as componentes, porque aí as componentes fica bem mais simples, né? Porque aquelas mesmas regras que a gente viu para duas dimensões são válidas para três dimensões. Vamos resolver aqui uma questão já para exemplificar isso, né? Vamos supor que eu tenha dois vetores aqui. Vou dar aqui um exemplo. Aqui o vetor A seja um vetor que é 2i menos 3j mais o vetor K. Vetor B, que é menos o vetor I mais o vetor K. E o vetor C, que é, vou botar aqui 4j mais 2 menos 2k. Tudo bem? Então, aquelas mesmas regras que a gente viu são válidas aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero calcular quem é o vetor A mais B. Certo? Então, eu sou um componente a componente. Tudo bem? Vamos lá. Primeira componente, ó, vai ser a componente x do A, que é 2, mais a componente x do B, que é menos 1, vezes o vetor I, mais a componente x do A, que é menos 3, mais a componente y, né, do B. Sendo que, observe que o B só tem o I e o K, não tem o J. Até porque a componente y é 0, certo? Então fica mais 0. J. Mais a componente z, né, vai ficar um desse mais um desse. Certo? Então, daqui eu já consigo tirar que o A mais B vai ser o quê? 2 menos 1 é 1, né? Vai ficar I, menos 3J mais 2K. Certo? Que a gente somou
Dois vetores em 3 dimensões, bem facinho. Certo? Vamos supor que eu quero o módulo dele. Aí você calcula o módulo assim. Vai ser a raiz da soma do quadrado de cada componente. Então, vai ser 1 ao quadrado, que dá 1, mais menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado, que é 4. Né? Então, ou seja, o módulo de A mais B vai ser raiz de 14. Tá bem? Aí você pode calcular usando a calculadora. Então, achar a soma, né, a subtração, fica fácil, né, usando componentes. Vamos achar aqui, por exemplo, e inclusive multiplicação por um número, né? Vamos achar aqui, por exemplo, quanto é 3A, certo? Menos 2C. Vamos supor. Certo? Então, você primeiro tem que saber quem é o 3A. Vamos fazer aqui quem é o 3A. 3A vai ser 6i, né? Eu multiplico, eu posso, é como se não é nem como, é exatamente isso. Você aplica a distributiva aqui. Você faz 3 vezes esse, 3 vezes esse, 3 vezes esse. Então, 3 vezes esse dá 6. 3 vezes aquilo ali, menos 9J, mais 3K. Certo? Quem é o 2C? 2C vai ser 8J menos 4K. Se eu quero fazer o 3A menos 2C, né? Vou fazer aqui do lado dele, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar a componente x desse menos a componente x desse. Componente x do 3A é 6. Menos componente x do 2C é 0, porque não tem i aqui, certo? Quando não tem i, a componente é 0, certo? Componente y, vai ser componente y do A, que é menos 9, certo? Menos a componente y do C, que é 8, então menos 8, certo? E por último, a componente z, que vai ser 3 menos 4, certo? Aqui, ó, 3 menos 4, componente k. Ou seja, eu vou achar que o 3a menos 2c vai ser igual a quê? A 6i, né? 6i, menos 9 com menos 8, menos 17j, 3 menos 4 vai ficar 3 mais 4, então vai dar mais 7k. Certo? Então, observe que fica tudo mais simples, né? Não precisa usar aquelas equações gigantescas, leitos, cosseno, seno, né? E assim, aqui eu não preciso me preocupar com ângulo nem nada. Usando componentes, tudo sai muito simples. E aí, novamente, fica o negócio, né? Você quer saber o tamanho desse vetor, você pode calcular o módulo. Né? Você poderia até calcular os ângulos também, se quiser saber a direção do sentido. Mas a direção do sentido, como eu falei, em 3 dimensões é um pouco mais complicado. Em 2 dimensões é simples. Você só usa aquele tangente a menos 1, né? Mas em 3 dimensões é um pouquinho mais complicado. Certo? Então, assim, eu quero deixar claro aqui que você trabalhar com vetores em 3 dimensões é fácil, igual quando você trabalha com vetores em 2 dimensões, né? Quando você trabalha com componentes, vira tudo um processo algébrico, certo? Vocês estão me escutando, pessoal? Porque eu estou vendo aqui que no meu computador deu uma travada. Tá dando certo para vocês me escutarem? Tá, né? Então, acho que é o meu notebook que travou. Estou escutando, mas deu uma travada mesmo aí. Parece que está voltando agora. Pronto, parece que voltou agora, né? Tá normal agora. Pronto, tá ótimo. Pronto, e agora, certo? Agora sim nós vamos falar do produto de vetores, certo? Que é o último conteúdo para a gente ver, para a gente finalizar esse assunto, certo? Também não é tão complicado, é relativamente simples, né? Que é simplesmente uma definição de uma operação, né? Só que o produto de vetores, a gente só precisa lembrar o seguinte, que existe duas definições diferentes, né? Vou só relembrar uma coisa, né? Lembra lá quando a gente aprende na terceira, quinta série, sei lá, primeiro a gente aprende produto como sendo um xizinho, né? Aí depois, em algum momento, quinta série, sexta série, sei lá, o professor de matemática chega e fala assim, pessoal, mas muitas vezes a gente apresenta a multiplicação por um ponto, né? Então, seja, escrever
3x3, ou 5x3, é a mesma coisa que 5,3, que representa 3 vezes 3, né? Que a gente sabe que vai dar 15. Tudo bem? Mas com vetores isso é diferente. Quando você usa o ponto, é um tipo de operação. Quando você usa o x, é outro tipo de operação. Certo? Então, então são duas operações diferentes. Em vetores, a gente precisou definir essas duas operações diferentes. Certo? E são bem diferentes, até porque o resultado dessa operação aqui dá um número, e o resultado dessa operação dá um vetor. Então, não tem como um número ser igual ao vetor, né? O número é um número, o vetor é um ente geométrico, né? Que tem toda aquela história que a gente está estudando ele, né? Toda aquela macacada que a gente estudou até agora, certo? Então, assim, primeiro vamos ver o que a gente chama do produto escalar, certo? Produto escalar, né? Que é o que a gente usa, a gente apresenta por um ponto, né? Até em inglês, ele é conhecido como produto ponto, né? Certo? Em inglês, né? Mas em português a gente não costuma chamar assim, não. A gente chama de produto escalar mesmo, certo? E como eu falei, você tem dois vetores, certo? Um vetor A e um vetor B, tudo bem? E aí é uma operação, certo? Você pega o vetor A, faz o produto escalar com o vetor B, e o resultado é um número, certo? Um número. Um número definido a partir das propriedades desse vetor, que eu vou chegar em mais detalhes de como é que a gente acha esse número. Tudo bem? Mas o mais importante que eu quero que fique claro agora aqui é que o resultado, primeiro, é um número, certo? Ou seja, é um escalar, né? O resultado é um escalar, certo? Isso é muito importante. Tudo bem? E aí você pode perguntar, professor, por que a gente define esses produtos desse jeito, né? Por que existem dois produtos, um ponto e o outro x, e um é diferente do outro, né? E muitas vezes fica tão abstrato que a gente acha que isso aqui foi só alguém querendo frescar com a nossa cara, né? Mas não é, certo, pessoal? Na verdade, esses produtos definidos dessa forma que eu vou falar para vocês, porque eram expressões que apareciam na física, né? Basicamente, o começo da matemática é toda baseado na física, né? Então, o cálculo, né? A derivada, como foi definida, foi baseado na física, porque na física existiam grandezas que precisavam ser definidas daquela forma, né? Mesma coisa o vetor, né? A existência do vetor basicamente é justificada pela física, né? Para representar certas grandezas vetoriais, que eu dei o exemplo de força, mas existem muitas grandezas vetoriais na física, certo? Assim como esses produtos que a gente está vendo aqui também é baseado na física, porque tinha várias expressões, né? Várias leis da natureza que o pessoal via que aparecia essa expressão que eu vou colocar aqui. E aí o pessoal acabou definindo aquilo ali como sendo definiu como sendo um produto escalar, certo? E o produto escalar, né, como é que ele é definido? Eu falei, o resultado é um número, né? E esse número é simplesmente você pega o módulo do primeiro vetor, multiplica o módulo do segundo vetor, certo? E multiplica pelo cosseno do ângulo entre eles, né? Essa aqui é a definição do produto escalar, certo? Então, ou seja, você tem dois vetores, A e o vetor B, né? Então, para você achar o produto escalar deles usando essa equação, você tem que saber o módulo deles, certo? E o ângulo entre eles, né? Então, para você saber o ângulo entre eles, você desenha eles partindo do mesmo ponto, certo? E aí pega o menor dos dois, né? Dois vetores sempre definem dois ângulos, esse maior e esse menor. O ângulo entre eles sempre é o menor, né? Sempre está entre 0 e π, ou 0 e 180, certo? Então, como eu falei, isso aqui pode ser uma coisa totalmente arbitrária, né? Você fala assim, por que foi definido desse jeito? Como eu falei, a gente vai entender por que foi definido desse jeito quando a gente estiver estudando energia. A gente vai ver que o trabalho é exatamente uma expressão dessa. E não só o trabalho, como várias outras coisas na física, aparece um produto escalar, né? Então, para você entender por que a gente foi definir desse jeito, né, você tem que entender que o processo é ao contrário, né? O processo, quando foi construído, é ao contrário de como a gente ensina, né? A gente ensina isso aqui e depois lá na frente a gente vê a aplicação. Mas na realidade foi definida assim porque tinha essas aplicações. Antes não era definida assim. E aí eles passaram a chamar disso aqui. Entendeu? Não sei se deu para entender, eu fiz foi complicar, certo?
Mas, enfim, eu quero dizer que isso aqui foi definido dessa forma porque existe aplicação para isso aqui, né, nas leis da física, certo? Então, assim, bom, geometricamente falando, o que é que representa o produto escalar, né? A gente diz que o produto escalar ele representa como se fosse a projeção, né? Então, se você reparar bem, o que, que você está fazendo? Se você pegasse a projeção de A sobre B, o que, que é a projeção? Quando eu falar projeção, você imagine sombra, né? Projeção, sombra, faz sentido, né? Então, projeção de A sobre B, você imagina como se tivesse uma luz incidindo aqui de cima para baixo, e aí vai gerar uma sombra. Que sombra é essa? Essa aqui, ó. Isso aqui a gente chama de projeção de A sobre B, certo? Se você for calcular essa projeção, você vai ver que essa projeção é exatamente módulo de A vezes o cosseno do ângulo, né? Então, geometricamente, isso aqui, ela é uma projeção, né? Só que aí você multiplica vezes o próprio módulo do outro vetor, certo? O produto escalar, ele é isso, né? Você pega a projeção do vetor sobre o outro e multiplica pelo outro vetor, certo? Ele tem algumas propriedades interessantes, importante a gente saber, né? Primeiro, ele é comutativo, ou seja, você pode fazer A escalar B ou B escalar, que vai dar o mesmo resultado, certo? É fácil ver que ele é comutativo, né? Porque ó, A escalar B é módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de θ. B escalar A é só o contrário aqui, ó, módulo de B vezes módulo de A. Sendo que aí que tá, isso aqui é o produto de dois números normal, e a gente sabe que o produto de dois números normais é comutativo, né? A gente aprendeu lá, sei lá, terceira, quarta série. Então, a mesma coisa vai ser válida aqui, né? Por causa dessa definição. Tudo bem? Pode-se mostrar também, e aí eu não vou mostrar porque é só coisa chata, né? De se fazer, que ele é distributivo, certo? Ou seja, se você tem A escalar B mais C, você pode distribuir, certo? Então, você pode fazer assim como se fosse A escalar B mais A escalar C. Tudo bem? Então, essas são duas propriedades importantes, né? Outra propriedade que também é importante é que, se esses vetores forem perpendiculares entre si, o produto escalar entre eles vai ser zero. Certo? Se A e B for perpendicular, isso significa dizer que o produto escalar entre eles é zero. E vice-versa, né? Se o produto escalar entre eles é zero, A é perpendicular a B. Se A for perpendicular a B, então o produto escalar entre eles é zero. Né? É fácil de ver isso aqui, por quê? Porque tem esse cosseno aqui, né? Esse cosseno de θ, esse θ aqui, se ele for 90 graus, vai ficar cosseno de 90, e cosseno de 90 é zero. Tudo bem? Então, geometricamente falando também, né? É porque a projeção de um sobre o outro é zero, né? Quando você tem dois vetores que são perpendiculares entre si, se o A for perpendicular entre B, aí imagina aquela história, né? Imagina como se tivesse uma luz aqui. Se tivesse uma luz aqui, o A não teria sombra, né? A sombra do A seria só um ponto aqui. Então, não tem projeção. Então, se não tem projeção, o produto escalar é zero. Tudo bem? Bom, então essas são as propriedades, certo, do produto escalar. E o que acontece? Se a gente usar essas propriedades do produto escalar, tem como a gente achar uma formulazinha para o produto escalar usando as componentes. Tudo bem? Eu não vou deduzir aqui, como eu falei, porque é só um processo chato. Depois, se alguém quiser, eu posso mostrar como é que deduz, né? Mas falar de vetor já é chato. Se for deduzir tudo, fica mais chato ainda, né? Então, eu vou só colocar a formulazinha aqui, certo? Mas se alguém tiver interesse, eu posso deduzir depois, posso tirar uma foto e mandar, ou então posso explicar mesmo, né, no WhatsApp ou no Google Classroom, certo? Mas quando você vai calcular produto escalar usando componente, o que você faz? Você simplesmente multiplica cada componente a cada componente, certo? Componente x do A vezes a componente x do B, mais a componente y do A vezes a componente y do B, mais a componente z do A vezes a componente z do B. Certo? Então, essas são as duas formulazinhas que a gente pode usar para calcular o produto escalar. Se você tiver um módulo e um ângulo entre os dois vetores, você pode usar essa fórmula. Se você tiver eles em termos de suas componentes,
você pode usar essa fórmula aqui, certo? Resolvi aqui um exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenho dois vetores aqui. Vou dar em termos de suas componentes, certo? Exemplo. Supor que eu tenho um vetor A, que ele é um vetor 2i menos 3j mais k. Eu sempre boto números pequenos para ficar mais fácil para mim, certo, pessoal? Mas esses números podem ser qualquer valor, inclusive pode ser valores quebrados, pode ser frações, certo? Eu boto números pequenos porque fica mais fácil para mim, mas entenda que aqui pode ser qualquer número, certo? Então, vou botar aqui menos 4i mais 2j mais tá aqui 5k. Pronto, tem esses dois vetores, certo? O professor pode fazer um vídeo sobre a dedução e postar no seu canal do YouTube. Pode ser, é uma boa ideia, né? Posso fazer isso depois, certo? Vamos lá. Então, vou pegar esses dois vetores, certo? E vou fazer aqui o produto escalar entre eles, né? Então, como é que é a formulazinha? Eu pego a componente x de um, multiplico pela componente x do outro, componente y do um vezes a componente y do outro, e a componente z também é um produto entre os dois, certo? Então, esse vezes esse dá o quê? Ó? Fica 2 vezes menos 4, mais menos 3 vezes 2, mais 1 vezes 5. Então, a escalar b vai ser o quê? Aqui dá menos 8, aqui dá menos 6 e aqui dá mais 5. Então, o produto escalar de A com B vai ser que dá menos 14 com mais 5, aliás, aqui é só menos 1, né? Menos 8, menos 9. Então, ou seja, o produto escalar entre os dois deu menos 9. Como eu falei, o produto escalar sempre é um número, certo? Na verdade, esse é um erro comum entre os alunos, né? Quando estão começando a aprender. Ele não consegue entender o que é um vetor, a diferença de quando você escreve vetor e escreve um número, né? Então, sempre quando eu escrevo o i, o j e k, então estou dizendo que o vetor a, esse aqui é um vetor. São componentes multiplicando, né, os vetores unitários na direção perpendicular. O produto escalar ele é um número, certo? Ou seja, então aqui não é mais um vetor, aqui não tem nada de geometria, nada de seta, nem nada. Isso aqui é um número. Deu menos 9. Né? Tem muita gente que acha que tem que colocar o i, o j e o k aqui. Mas você não pode colocar, né? Por quê? Porque o produto escalar, o resultado é um número, o resultado não é um vetor. Né? A gente vai ver daqui a pouco o produto que o resultado é um vetor. Mas por enquanto, o produto escalar, o resultado sempre é um número, menos 9. Certo? E aí, olha só, com isso aqui a gente consegue achar o ângulo entre os dois vetores. Né? Vamos supor que eu queira agora achar o ângulo entre os dois vetores, entre o vetor A e o vetor B. Eu posso achar, certo? Por quê? Porque eu sei que A escalar B é igual a menos 9, acabei de calcular. Mas eu sei também que isso aqui é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, se eu souber o módulo do vetor A e o módulo do vetor B, eu consigo calcular o cosseno do ângulo entre eles. Consequentemente, eu consigo calcular o ângulo entre eles. Certo? Vamos fazer aqui rapidinho, né? Como eu tenho que falar de mais um produto, vou fazer aqui rapidinho. Né? Vou deixar isso aqui embaixo, certo? Eu vou calcular aqui rapidinho o módulo do vetor A. Né? Vai ser a raiz de 2 ao quadrado, que dá 4, mais 3 ao quadrado, que dá 9, mais 1, aqui é a raiz de 14, certo? Módulo de B, fazendo rapidinho aqui, 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 25. Então, aqui vai dar 20 com 25, raiz de 45. Fazer aqui só rápido, certo, pessoal? Então, ó, esse aqui vai ser igual, o módulo de A é raiz de 14, o módulo de B é raiz de 45. Isolando tudo aqui, eu estou fazendo rápido porque eu não tenho que falar do outro produto, então vai ficar menos 9 dividido por raiz de 14 vezes a raiz de 45, certo? De 45. Bem? Deixa eu botar tudo isso na calculadora para ver quanto é que dá esse cosseno aí. Botar tudo isso na calculadora vai ficar 9 dividido por raiz de 14 vezes a raiz de 45.
Botando tudo isso na calculadora, vai dar o cosseno, vai dar 0,358 aproximadamente. E aí, usando a função que é cosseno menos 1, certo? Cosseno menos 1, eu consigo calcular qual o ângulo que dá isso aí. Certo? Assim como existe o tangente menos 1, existe o cosseno menos 1. E o ângulo entre esses dois vetores é exatamente aproximadamente 110,01 graus. Se calcular o ângulo entre os dois vetores, né? Só usando aqui o produto escalar, né? Se eu souber as componentes. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Certo? Só uma outra curiosidade, pessoal. Mais um detalhe sobre o produto escalar, né? Observe que o produto escalar aqui deu negativo. Aí você pode perguntar, quando é que existe alguma propriedade para ele dar negativo ou dar positivo, né? Na verdade, até que existe, né? O que acontece? Se os dois vetores fizerem entre si um ângulo agudo, né? O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor do que 90 graus. Então, nesse caso, o produto escalar entre eles é positivo, certo? Se os dois vetores fizerem um ângulo entre si que for obtuso, né? O que é o ângulo obtuso? É um ângulo que ele é maior do que 90 graus, né? É um ângulo que ele é aberto, né? Ele é aberto assim. Se for fechadinho assim, ó, 90 graus, agudo, produto escalar positivo. Se for agudo, né? Ou se for obtuso, maior do que 90 graus, nesse caso, o produto escalar entre eles vai dar negativo, né? E se for 90 graus mesmo, né? Como a gente viu, aí dá zero, né? O produto escalar dá zero. O exemplo que eu dei agora, quanto é que deu o produto escalar? Deu menos 9, né? Se você lembrar, o ângulo entre eles era de 111, né? Se não me engano. Acho que era 111. Ou seja, é exatamente um ângulo obtuso, né? É um ângulo que ele é aberto assim, certo? Mas menor do que 180. Tudo bem? Pronto, então basicamente o produto escalar era isso que a gente tem que falar, certo? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, pode escrever no chat aí, ou pode botar lá no Google Classroom, né? Essa aula vai estar gravada, amanhã já boto no coisa, né? Já boto no Google Classroom. Se você assistir e tiver alguma dúvida, você pode botar ou no Google Classroom ou pode perguntar lá no WhatsApp, certo? E agora vamos ver o último produto, que é exatamente o que falta para a gente acabar o conteúdo de vetores, certo? Vetores, que é agora o produto que envolve o x, certo? Que aí agora a gente chama de produto vetorial. De produto vetores, na verdade está errado, é produto vetorial, certo? Vetorial. E agora é o que a gente usa o x, tudo bem? O mais importante do produto vetorial é porque agora o resultado é um vetor. O resultado não é mais um número, vai ser um vetor C. Tudo bem? Ou seja, enquanto que no produto escalar bastava eu dizer como é que calculava o número, né? Agora não, agora eu tenho que dizer como é que calcula esse vetor. E como é que a gente calcula esse vetor? O módulo dele, certo? Vamos dizer assim, o módulo do vetor C. A gente calcula até parecido com o produto escalar, né? Vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, só que agora vai ser o seno do ângulo entre eles, certo? E a direção e o sentido, direção e o sentido, a gente usa a regra da mão direita, certo? Que eu vou explicar para vocês agora. Regra da mão direita, certo? Eu digo o seguinte, pode até perguntar, professor, que preconceito é esse? Por que não usa a regra da mão esquerda, né? Na verdade, até poderia, né? A gente convencionou que usaria-se a regra da mão direita, mas eu poderia criar uma regra da mão esquerda também e poderia fazer a matemática toda em cima da regra da mão esquerda. Não teria problema. Fisicamente falando, não faria diferença nenhuma.
Mas como já construímos toda a matemática em cima da regra da mão direita, então a gente continua usando a regra da mão direita, certo? Claro que historicamente vem do fato de que a grande maioria das pessoas, né, escreve com a mão direita, né? E no passado, as pessoas que escreviam com a mão esquerda eram tidas como se fossem pessoas com problemas, defeituosas, muitas vezes até associada a espíritos ruins, né, que rondavam aquela pessoa, alguma coisa, né? Claro que isso não tem nada a ver, né? É até curioso, né, a origem do porquê que certos animais usam mais a mão direita do que a mão esquerda, ou mais a mão esquerda que a mão direita, né? Tem toda uma ciência, existem teorias para explicar isso, né? Ainda não é certeza do porquê disso, mas existem teorias, né? Depois eu posso até passar um vídeo bem interessante que ele explica um pouco disso, certo? Mas por enquanto vamos aceitar a regra da mão direita e não é preconceito, certo? É só historicamente a gente sempre usou a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? A ideia da regra da mão direita é o seguinte: vamos supor que você tem dois vetores, o vetor A e o vetor B, né? Você quer achar o resultado o resultado da operação de A vetor B. Então você desenha os dois seguindo o mesmo ponto, certo? E o que você faz? Tem duas formas de você usar a regra da mão direita, certo? Uma forma é você sempre faz um negócio desse jeito com a sua mão, né? O indicador, o dedo médio e o polegar, né? Você cria como se fosse os três eixos, né? Usando os seus dedos, certo? O dedo indicador você bota na direção do primeiro vetor, certo? O dedo médio você bota na direção do segundo vetor. E o seu polegar vai ser o resultado da operação. Então, o vetor C seria esse vetor que está apontando aqui para cima, né? Então, para a gente representar um vetor que está apontando para cima, a gente desenha uma bolazinha com um ponto no meio, certo? Então, é como se o vetor estivesse saindo, né? Se eu fosse desenhar isso aqui em três dimensões, é como se fosse assim, ó, aqui o vetor A, aqui o vetor B, certo? O vetor C seria esse cara aqui, tudo bem? Uma coisa importante desse vetor é que ele é perpendicular aos dois vetores, certo? Ele é perpendicular ao B e ele é perpendicular ao vetor A também, certo? Então, assim, ó, que é o vetor A ali, o vetor B, o vetor C é esse cara aqui que está saindo, tudo bem? Essa é uma forma de você usar a regra da mão direita, tudo bem? A outra forma é você faz como se fosse uma rotação, né? Você sempre bota o seu polegar aqui, coloca seus quatro dedos na direção do primeiro, certo? E roda em direção ao segundo. O resultado é o seu polegar, né? É exatamente o resultado do produto vetorial. Tudo bem? Então, você pega o vetor A, roda na direção B, certo? Então, o vetor C seria tá nessa direção aqui, certo? Essa é literalmente a regra da mão direita, né? A gente precisa realmente usar a mão direita para saber para onde está o vetor, né? Geometricamente falando, certo? Então, você imagina como se rodasse aqui e o seu polegar tá seria a direção do vetor C. Observe que se você fizer isso com a mão esquerda, não vai dar certo, vai dar o contrário, né? Tipo, se eu pegar o vetor A, observe bem, se eu botar o indicador da minha mão esquerda na direção do A e o médio do vetor da minha mão esquerda na direção do vetor B, observe que agora o resultado está apontando para baixo, né? Então, se eu usar a mão esquerda, o resultado vai dar com o sinal trocado, né? Como eu falei, do ponto de vista físico, isso não muda nada, né? Basta eu redefinir as minhas leis da física, né? Usando o sinal trocado. Mas acabou se convencionando que a gente sempre usaria a regra da mão direita. Tudo bem? Então, daqui a gente tira algumas propriedades, né? Qual a propriedade? Que o resultado do produto vetorial, né, o vetor C, ele vai ser perpendicular aos dois vetores iniciais, né? Então, C é perpendicular a e perpendicular a B. Tudo bem? Geometricamente falando, o módulo do vetor C, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, o resultado desse vetor, certo? Ele é equivalente à área formada pelo paralelogramo desses dois vetores. Vamos supor que eu vou fechar um paralelogramo. O que é fechar um paralelogramo? Eu passo uma paralela A passando por B, passo uma paralela a, a, a B passando por A. Certo? Esse aqui é o paralelogramo que eles formam, né? Essa área aqui, ela é exatamente igual
ao módulo do vetor C, né? Que é isso aqui, ó. O módulo do vetor A vezes o módulo B vezes o seno do lambda entre eles. Certo? Isso significa dizer o seguinte, né? Que se esses caras forem paralelos entre si, quanto é que vai ser a área do paralelogramo? Zero. Então, se esses caras forem paralelos, né? Tiver a mesma direção, pode ter sentidos contrários ou mesmos sentidos, a área entre eles vai dar zero. Então, seja o vetor C, que é o produto vetorial entre eles, vai dar zero. Tudo bem? E da mesma forma como a gente lá definiu o produto escalar, né, em termos geométricos, e em termos das componentes, aqui dá para a gente também deduzir uma fórmula para achar o produto vetorial em termos das componentes. Né? Como eu falei, não vou deduzir porque é um processo extenso e chato. Também posso gravar um vídeo, né, e fazer no YouTube, caso alguém queira. Né? Mas para a gente achar o produto vetorial, a gente tem que resolver um determinante, né? Não sei se vocês lembram do determinante, certo? Você bota aqui, ó, na cabeça, na primeira linha dessa matriz, os vetores I, J, K. Na segunda linha, coloca as componentes do primeiro vetor, certo? Na terceira linha, coloca as componentes do segundo vetor, certo? O produto vetorial vai ser exatamente esse determinante, né? Só lembrando como é que você tem várias formas de fazer esse determinante, né? Tem gente que repete as duas colunas, né? Eu gosto de fazer assim, ó, você pega esse cara, bota aqui em cima, vou pegar o pincel aqui. Você pega esse cara e bota ele aqui em cima, certo? Pega esse cara e bota ele aqui embaixo. Aí pega esse cara e bota aqui em cima, esse cara e bota aqui embaixo. E aí faz aqueles produtos assim, né? Essas diagonais são positivas e essas aqui são negativas, certo? Vou resolver um exemplo aqui para vocês, certo? Deixa eu só ver aqui. Só antes de a gente resolver esse exemplo, vou falar algumas propriedades, né, do produto vetorial. O produto vetorial, ele tem um negócio que para a gente não é comum. Que o que é? Ele é anticomutativo, né? Enquanto que todas as operações que a gente vê até agora ela era comutativa, o produto vetorial ele é anticomutativo, ou seja, se você inverter aqui a ordem, que é A vetor B, se eu quiser fazer B vetor A, eu vou trocar o sentido do meu vetor. Né? Ele vai ser exatamente invertido. Né? Você consegue ver isso facilmente pela regra da mão direita. Né? Você tem aqui o vetor A e o vetor B. Né? Então, se eu fizer A vetor B, é A, né? Vetor B. Então vai dar esse resultado aqui. Se eu fizer B vetor A, ó, dá esse resultado aqui. Está apontando para baixo. Então, ou seja, eles têm o mesmo módulo, que o módulo sempre calcula daquele jeito, o módulo do A vezes o módulo B vezes o seno do ângulo entre eles, né? Mas tem a mesma direção, que é perpendicular a A e o B, só que um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Então, ou seja, um é o oposto do outro. Certo? Então, se você trocar a ordem de multiplicação, você tem que botar um sinal na frente. Né? O vetorial é anticomutativo. Certo? Ele é distributivo, tudo bem? Você pode fazer o A vetor B mais C. Certo? E aí, ó, ou seja, você pode dizer que é A vetor B mais o A vetor C. Certo? Você pode aplicar distributivo, igual como você fazia com os produtos normais lá do número. Tudo bem? Bom, essas são as principais propriedades do produto vetorial. Só para a gente finalizar a aula, eu vou resolver um exemplo. Né? Vou pegar aqui dois vetores, quaisquer. Vamos supor que o vetor A seja, vou criar aqui um qualquer, ó, 2i mais 3j menos k. E o vetor B, vou colocar 3i menos 2k. E agora eu quero saber quem é o vetor A, vetor B. Certo? Só lembrando, pessoal, como eu falei, esses caras são definidos porque eles aparecem, em algum lugar vai aparecer isso aqui na física, né? O produto vetorial, ele vai aparecer primeiro quando a gente estiver estudando rotações, certo? Rotações a gente usa muito produto vetorial, tudo bem? Vamos lá.
Então, aqui, ó, boto IJK, depois na segunda linha as componentes do vetor, do primeiro vetor. Aqui as componentes do segundo vetor, componente x é 3, componente y, como não tem j, é 0, e a componente z, menos 2, certo? E agora a gente acha esse determinante, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse B daqui, só para a gente poder fazer o determinante, né? Pego esse cara, bota aqui em cima, esse cara, bota aqui embaixo. Claro que você pode fazer o determinante da forma que você quiser, né? Eu vou fazer da forma que eu acho mais fácil, certo? Eu sempre acho mais fácil isso aqui, ó. Eu faço o produto desses três, ó. Vai ficar 3 vezes J vezes menos 1, dá menos 3J. Esse aqui vai ficar I vezes 3 vezes menos 2, dá menos 6I. Esse 2 vezes 0 vezes K é 0, então nem coloco, né? Vamos para as outras diagonal. Então, essa aqui fica menos 2 vezes J vezes 2, vai dar menos 4J. Menos 4J. Depois vai ficar, ó, K vezes 3 vezes 3. Vai dar, só que é menos, né? Opa, aqui tem que ver. Vai dar menos 4J, sendo que sempre diagonal nessa direção é negativa. Então, vai ficar menos com menos, fica mais, tudo bem? Você faz muito rápido como eu estou fazendo aqui, às vezes você se engana, tudo bem? Então, vai ficar 3 vezes 3 dá 9, 9K, só que diagonais nessa direção fica negativo, então fica menos 9K. Certo? E essa vai dar zero também, porque tem um zero aqui. Então, já acha aqui, ó, que o A vetor B vai ser menos 6i, certo? Aqui eu tenho menos 3j com mais 4j. Vai ficar só mais um j, menos 9k. Pronto, então o produto vetorial entre eles seria isso aqui, certo? Entre o vetor A e o vetor B. Né? O vetor B eu apaguei, mas o vetor B ele era 3i menos 2k, certo? O produto vetorial entre os dois vetores dá esse cara, certo? E esse cara, eu nem sei como ele é, né? Como eu falei, começa a trabalhar algebricamente, eu nem sei geometricamente como ele é, mas uma coisa eu posso ter certeza, que ele vai seguir a regra da mão direita. Né? Se eu desenhasse, né, o A no espaço, desenhasse o B no espaço, e eu fizesse aquela minha rotação, eu ia ver que esse cara ia estar exatamente na direção do meu polegar, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida em relação a isso, pessoal, como já está dando mais ou menos 1 hora de aula, vou encerrar a aula por aqui, certo? O que eu vou fazer? Muito provavelmente, amanhã eu estou passando a primeira lista para vocês, certo? De exercícios, né? Então, a nossa aula de sexta vai ficar o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida sobre a lista, eu posso tirar a dúvida na aula de sexta. Se não tiverem, sexta a gente já começa com um novo conteúdo, que é a parte de leis de Newton. Tá ok? Certo? Mas acredito que vai ser uma lista fácil, não vai ser uma lista difícil, certo? Mas se você tiver alguma dificuldade, eu posso dar uma freada, né? Até para não ir adiantando demais o conteúdo, até porque leis de Newton estava previsto só para ver na N2, né? A gente ainda está na N1. Então, se quiser, eu posso dar uma freada para a gente não ir muito rápido, certo? Mas, mas eu acredito que as listas não vão ser fáceis, não vão ser difíceis. Quem optar para fazer aquelas questões quantitativas, aí talvez fique um pouco mais trabalhoso, né? Mas aí pode contar com a minha ajuda, né? Pode perguntar lá no WhatsApp que eu respondo, que eu ajudo direitinho como é que resolve as questões, certo? Então, se não tiver mais dúvida, pessoal, boa noite, certo? Até sexta, né? Qualquer dúvida pode perguntar para mim, certo?